Então pessoal, meu nome é Danilo Fontinelli. Estamos agora com o 7º vídeo sobre como estudar e aprender qualquer matéria de direito. Agora, aprender dormindo ou de olhos fechados. Dê uma conferida lá. Um abraço. Danilo Fontinelli. Estamos agora na 7ª etapa sobre como estudar e aprender qualquer matéria de direito. Inicialmente eu quero dar os parabéns a você. Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque realmente você quer aprender, você quer se diferenciar, você quer aumentar seu potencial, você quer rever erros do passado, quer acertar sempre no futuro. Parabéns mesmo. Nós vamos ver agora mais 6 métodos que funcionam, aí completando os 13 métodos que a gente tinha falado no vídeo anterior. Então pessoal, a gente faz essa brincadeira, né? Mais uma. Começou no vídeo passado, mas para demonstrar que realmente para você aprender alguma coisa é necessário uma atitude, é necessário lembrar dos propósitos, é necessário lembrar que você está construindo o seu futuro agora. Não é só para a prova, não é só para passar na cadeira, não é só para ser aprovado na OAB, é para a sua vida profissional como um todo, aprendendo definitivamente. Então, como aprender tudo de olhos fechados ou dormindo, é evidentemente uma brincadeira que a gente faz para despertar, né, esse lado de atitude. Né? A gente tem que estar com os olhos sempre muito bem abertos e sempre muito bem conscientes do que a gente está fazendo na nossa vida para o nosso futuro. Então, pessoal, todo mundo sabe que estudar muitas horas sem descanso vai cair o seu rendimento, né? Então, se aconselha uma parada depois de um certo tempo de estudo, que você considere muito. Essa é a primeira dificuldade. Assim, o que é que você considera muito? Porque para mim 2 horas, né, pode ser muito, para você ser pouco e assim por diante. Então assim, você tem que testar qual é o seu muito. Agora, como sempre a gente vem dizendo nos vídeos, né, vamos ser sinceros, não vai estudar 20 minutos e dizer que isso é muito e precisa de 10 para descansar. Isso não tem menor sentido, nem é verdade, né? Você sabe disso. Então testa aí 1h30, vê se aguenta legal, descansa aí 15 minutos, volta a estudar, tenta 2 horas, vê como é que está, descansa mais 20 minutos. Esse é o método tradicional de descansar. Existem outros, né? Por exemplo, eu fazia muito isso, eu descansava carregando pedra. E como é que é isso? Você pode ver os atletas olímpicos, como é que eles fazem, né? Nas provas de longa distância. Eles dão um pique e depois vão mantendo e depois vão descansando, correndo, ou descansando, nadando. Os atletas conseguem fazer isso, né? E guardando as proporções, eu acho que a gente consegue também fazer a mesma coisa. Então, estudou constitucional, 2 horas de constitucional, descanse estudando administrativo. Matérias correlatas, né? Cansou de administrativo, descanse estudando tributário. Também muito correlato. E assim por diante, você vai descansando, carregando pedra. Com sinceridade. Não fica também, estou muito cansado, estou com dor de cabeça e não sei o que. Né? A gente sabe quanto é que a gente aguenta, a gente sabe que a gente pode caminhar 1 quilômetro extra, como se fala, né? A gente faz a obrigação e um pouco mais. Sempre, na vida é assim. Sempre é o que dá certo. Faça a sua obrigação e um pouco mais. No trabalho também, faça a sua obrigação e um pouco mais. Sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém que vai reconhecer isso no futuro. Veja bem, na faculdade é muito comum os professores selecionarem capítulos de livros, né, para você estudar. E daí você cumpre aquela obrigação, como a gente tinha falado, né? E todos os colegas da sala vão fazer o mesmo. Eu proponho algo diferente. Eu proponho que você leia o livro todo. Se o professor tirou aquele capítulo de um livro, é porque é importante. O autor, o livro, os pensamentos. Se ele passou vários, né, textos e você não tem como ler todos os livros que ele passou, leia pelo menos o capítulo anterior ao capítulo que ele passou e o capítulo posterior ao capítulo que você leu. Então, assim, pelo menos ficam 3 capítulos de um autor, né, ficam 3 capítulos que certamente estão interligados e que vão fazer a ideia mais compacta para você aprender. Com relação ao livro fácil ou difícil, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas desde logo vai o meu entendimento. Acho que se você sai do zero, assim, você não sabe absolutamente nada de uma matéria, nada. Então, realmente, pegue um livro mais simples, né? A letra da lei sempre, como a gente tinha falado no outro vídeo, e um livro mais simples.
Mas não se conforme com esse, porque esse é o mínimo. Sempre pegue um livro um pouco mais denso. O ideal é pegar o terceiro livro mais completo da doutrina sobre o assunto. Então você vai estar lendo 3 vezes o mesmo assunto. Um bem simples, um mais ou menos, o mais completo. E aí você vai entender realmente toda a matéria. Insisto nisso, não se conforme com o mínimo. Se conformar com o mínimo, pessoal, tá abaixo da média, né? O que é o medíocre? O medíocre é na média, né? Se você quer ser acima da média, você tem que fazer algo além do que os medianos fazem. E os medianos assim, simplesmente leem o que o professor diz, e só. E falar, não, isso, o resto não cai na prova. Né? Quem é que está interessado só em prova? A gente está interessado em aprender a matéria e se destacar, seja nos concursos, seja no próprio escritório. Então tem que fazer alguma coisa a mais, né? Vamos ser bem sinceros. Se ficar só aquela na médiazinha, passou na prova e não entendi nada, mas passei, beleza, vou para o outro semestre. A gente sabe, né, como é que está indo. Então, insisto, sinceridade consigo mesmo. Ninguém está olhando, é só, né, você com você. Ninguém está olhando, ninguém está obrigando você a estudar, isso já passou da sua vida, né? Essa adolescência, às vezes até prolongada, já deu o que tinha que dar. Né? Já basta de ficar botando culpa nos outros, já basta de ficar reclamando da vida, dos professores. Chega disso, né? Então, senta, estuda o simples, estuda um pouco mais, estuda o complexo. Aí você vai realmente dominar a matéria. Muito mais cedo do que você imagina. E muito mais avançado do que os colegas, do cara da sinuca, do que os competidores vão pensar de você. Bem, pessoal, vou falar agora de um método bruto. Esse método foi criado por mim mesmo, diante de uma necessidade que eu tinha perante uma determinada matéria. Então, como é que é o método bruto? É bruto mesmo. Precisa muita disciplina e precisa se recomeçar sempre. Né? Então, como é que você faz? Você lê um primeiro capítulo de um livro. Você escolheu um livro de direito tributário. Vou imaginar que esse livro tenha 10 capítulos. Você lê o primeiro capítulo daquela maneira que a gente tinha falado, né, anteriormente. Lê a primeira vez, lê grifando, né, lê fazendo as anotações e depois lê só o grifado. Lê o primeiro capítulo. Partiu para o segundo. Antes de ler o segundo, lê as partes grifadas do primeiro. Lê o segundo da mesma forma. Leu uma primeira vez, leu uma segunda vez sublinhando, anotando, depois leu só a parte sublinhada. Vai para o terceiro capítulo. Lê as partes grifadas do primeiro, as partes grifadas do segundo, lê o terceiro da mesma forma, leitura ampla, depois leitura sublinhada, depois sublinhada. E assim por diante até o 10º capítulo. Você pode estar dizendo, mas isso é uma loucura. Eu vou ficar lendo quantas vezes esse primeiro capítulo? 10, né? Quantas vezes o segundo capítulo? 9. Quantas vezes eu vou estar lendo o terceiro capítulo, as partes grifadas? 8. Então, de tanto você ler, você vai aprender, vai inclusive decorar praticamente as partes que você grifou. É um método bruto, é um método que exige mais tempo, mas é um método que você, quando terminar esse livro de 10 capítulos, você está dominando a matéria sim. Se for possível, aí é mais bruto ainda, né? Se for possível ler o capítulo todo antes do outro, ao invés de só as partes, né, sublinhadas, melhor ainda. Aí é bruto raiz. Lê o primeiro capítulo, lê o segundo. Para ler o terceiro, lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro. Para ler o quarto, lê o primeiro, segundo, terceiro e quarto. É interessante. É bruto, mas os brutos também amam. Resolve o seu problema, viu? Pessoal, vocês percebem, né? Nas aulas presenciais, o professor faz o esquema no quadro, né? Antes de começar a matéria, ele dá uma revisãozinha da aula anterior e aí recomeça o assunto. Isso não é à toa, isso é uma técnica pedagógica e a gente deve aplicar no nosso estudo individual. Ou seja, você vai ler um novo capítulo, se não quer fazer o método bruto todo,
mas lê pelo menos o anterior. Aí que seu cérebro reconecta com o assunto, sabe? Você vai recordar do que está sendo tratado e como o livro está se desenvolvendo. Então sempre dá um passo atrás para ir para frente, um passo atrás para ir para frente. Sempre lendo, né, o anterior, um pouquinho do anterior para o capítulo novo. E assim você vai progredindo e mantendo sempre a matéria conectada no seu cérebro. Pessoal, esse não é nem propriamente um método, é uma tática de sobrevivência, né, no tempo de estudo. É um comportamento que se aconselha. É o básico também, ou seja, primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Então primeiro estuda, primeiro faz suas horas de estudo diário, para depois você poder ir para a academia, para depois você poder sair com alguns amigos, né? E não o contrário, né? Não vai sair para uma farra para depois da farra e estudar. Isso evidentemente não dá certo, né? Então o tempo que você tem que se dedicar mais é ao estudo. As outras coisas você pode fazer, né, em qualquer outra hora, em qualquer outro momento, mas o principal, estuda. Estuda primeiro, cumpre sua obrigação, depois a diversão. É meio óbvio, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio, porque as pessoas esquecem muitas vezes do simples. E a vida é simples, a gente é que acaba complicando. Pessoal, você sabe quantas vezes um piloto de avião entra em contato com as torres de controle durante um voo? Algumas pessoas podem pensar que é só quando ele, né, sai da Terra e quando ele aterriza. Não, não. Ele entra em contato com as torres de controle de diversos aeroportos, né, da saída até o destino, inúmeras vezes, centenas de vezes. Porque ele tem que ficar, né, não tem estrada no céu, né, ele tem que ficar contactando e perguntando: estou no rumo? Estou no rumo? Como é que eu estou? Estou afastado? Estou mais alto? Estou mais baixo? Estou mais para a direita, esquerda? Como é que eu vou? Fica sempre perguntando e sempre checando. É mais ou menos o que a gente tem que fazer com relação ao autoteste, né? Depois que a gente estuda a matéria, e aí vem a parte mais difícil, que é o autoenfrentamento mesmo. É você se submeter a uma prova, né, de concurso. Tem muitos sites que tem provas assim, ou mesmo tentar fazer as provas passadas. Isso também é da faculdade mesmo, isso é fácil de encontrar, e tentar resolver. Se você sequer entendeu a pergunta, né, de uma matéria, de um concurso, aí é o caso de tocar o botão do pânico mesmo. Aí é o caso de você, né, se rever os seus métodos, o que é que você está fazendo, e procurar ajuda imediatamente. Você tem que entrar em contato com a torre imediatamente, você está perdido. Então, fala com o professor, fala com o monitor, fala com algum colega que você saiba que ele entende melhor a matéria, pede ajuda. É igual o piloto, você tem que pedir ajuda para checar como é que você está. Senão você vai andar perdido constantemente. E pedir ajuda, pessoal, isso é comum, muito mais do que você imagina. Na vida profissional, os juízes conversam com outros juízes diariamente, porque tem muitas dúvidas. E perguntam: como é que você pegou um caso assim? Você já pegou uma matéria que exigiu esse ou aquele conhecimento? Qual é a sua opinião sobre isso? A gente está sempre conversando. Para quê? Para checar se as nossas ideias estão, né, mais ou menos corretas. Para checar se a gente está indo no caminho certo. Para verificar se as nossas interpretações não estão, né, malucas. Né? Se tem, pelo menos tem um outro colega maluco, pelo menos está ali, né, junto. Né? Mas é assim, a gente conversa muito, ninguém fica isolado não. O colega que fica isolado, achando que sabe tudo, achando que não tem dúvida, achando que não sei o quê, muito provavelmente vai fazer um monte de besteira, que é o que a gente não quer que você faça. Então, percebeu que está ruim o negócio, o que você estudou não rendeu, você errou todas as matérias, todas as questões, você não entendeu nem algumas questões, para você ficou um mistério, botão de pânico, procure ajuda, que essa ajuda também nunca é negada, mas pergunta ajuda terrena, ajuda, né, lá de cima sempre também é provincial, mas procura a terrena logo aqui, né, procura um professor, um monitor, assiste outras aulas do mesmo professor, para ver se entende melhor a matéria. Não fica parado não, não fica parado, calado, sofrendo, porque esse problema não vai desaparecer. É aquele sapo lá,
O sapo vai crescer e você precisa tomar uma atitude. Atitude de adulto, né? Não é mais de menino, não é mais de menina. Adulto. Tem um problema, preciso resolver, me ajudem. Pronto, simples. Isso só faz engrandecer você. Você vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Se lembre disso, né? Você não está se ajudando só para você, não. Você vai estar ajudando para várias outras gerações, como a gente falou em outros vídeos. Livro fácil, livro difícil. Essa pergunta é clássica e até a gente tinha falado, né, em outras oportunidades. Eu sou da opinião que você deve estudar o máximo possível. Sair da mediocridade, sair da zona de conforto da que a grande maioria dos estudantes frequenta com muita assiduidade. Você deve ir um pouco acima. Então, volto a dizer, na minha opinião, se você não sabe nada da matéria, zerado, total, mesmo que tenha passado na faculdade, a gente já falou sobre isso, um livro básico, depois um livro médio, depois um livro mais denso. Ah não, vou ficar só nos 2 primeiros. Fique não, vá em frente, sabe? Suba um pouco mais. Nas provas de concurso, a gente já falou sobre isso, nas provas discursivas, é aquela oportunidade em que você tem que transbordar toda a sua erudição sobre a matéria. Né? Todos vão acertar a pergunta. A pergunta vai valer 5 pontos. Todos vão acertar. Agora, quem vai levar 1 ponto, quem vai levar 5, é a maneira que você vai responder. E essa densidade da resposta só ocorre quando você coloca as ideias para dentro. Né? Já se falou sobre isso. Né? O escritor, né, ou o jurista, para ele colocar para fora as ideias, ele tem que ter colocado para dentro. E como é que se coloca para dentro? Lendo os livros um pouco mais complexos, os livros um pouco mais completos, os livros além do mínimo, além da média. Só estudar só ou em grupo. Isso é uma questão que de vez em quando nos aflige, né? Até vou ler aqui o que está escrito no livro. O livro fala o seguinte: a questão de estudar sozinho ou acompanhado é muito particular e depende de inúmeros fatores e circunstâncias, aí incluindo disponibilidade de tempo, horários e local, ritmo, necessidade de pausas, similitude de métodos, equivalência de intenções, objetivos comuns, necessidades compartilhadas, dentre outros. Então, assim, são muitas variáveis que são colocadas para você estudar bem em grupo. Inicialmente o número de pessoas, né? 3 a 4, a meu ver, no máximo. 5 já fica muita conversa, já fica muito disperso. Né? Todos têm que chegar no mesmo horário, todos têm que ter a mesma disponibilidade de tempo, né? Todos devem ter estudado a matéria antes para discutirem juntos, aí sim é produtivo. Outra possibilidade é se dividir os assuntos entre os 5, 4, né? 4 ou 5 no máximo mesmo, e aí cada um explica o assunto para o outro. Né? E aí todos ganham com o estudo assim em grupo. Quem está explicando, quem está ensinando, acho que ganha mais, porque rever muito mais as matérias, teve que preparar, né, uma mini aula para os colegas, e aí isso faz a fixação melhor. Agora, enfrentamento com sinceridade no grupo. Se alguém perceber que o grupo não está dando certo, tem que conversar com sinceridade de novo. Dizer, pessoal, nós estamos aqui para brincar, para conversar ou para estudar. A gente pode até fazer as duas coisas, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Não é? Isso aí tem que ser refletido e conversado com maturidade, sem ofensas, sem ninguém se sentir preterido. Né? Não temos mais tempo a perder. Quem vai estudar junto está querendo aproveitar o tempo, não é perder tempo não. E isso aí, né, tem que ser visto com muita clareza, com muita sinceridade e honestidade, para as amizades não ficarem, porventura, abaladas. Então é isso, pessoal. Finalizamos agora então os 13 métodos que realmente funcionam sobre como estudar e aprender qualquer matéria de direito. No próximo vídeo falaremos sobre como estudar e realizar as provas, seja prova de faculdade, seja prova de concurso. Fiquem juntos, continuem estudando, continuem se esforçando, compartilhe esse vídeo, dê seu like, sempre nos ajuda a divulgar essas ideias. Muito obrigado, continue estudando, continue orando, continue fazendo bem. O pessoal lá de cima está olhando, está percebendo e está ajudando. Deus te abençoe.